Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com ela e que durante essa temporada de apresentação dos resultados para o terceiro trimestre de 2024 nos trouxeram esses dados. Veja que no caso de Caixa Seguridade nós estamos falando de um recorde no lucro líquido, mas para o terceiro trimestre de 2024. Os resultados foram apresentados no dia 7 de novembro, hoje é dia 11 de novembro de 2024 e agora são 10 para o meio-dia. E nós vamos dar uma olhada como foram esses resultados. Vou começar aqui pelo ITR, informações trimestrais. Elas são relativas ao terceiro trimestre de 2024 e obedecem ao IFRS 17, que é exigido pela CVM, e que nos dá a demonstração no formato contábil. Nós vamos dar um salto aqui na página 11, onde a gente pode ver o total de ativos. Veja que ele tem uma queda muito sutil aqui, de 14 bilhões no fechamento de 2023 para 3 bilhões 943 milhões. O patrimônio líquido consolidado, ele cresce de 12,5, quase 12,6 bilhões, para 13, mais de 13 bilhões, 3 bilhões 69 bilhões, quase 1 bilhão, aliás, quase meio bilhão de crescimento no seu patrimônio líquido consolidado. Com relação às receitas, veja que aqui é bem curioso, né? Nos primeiros 9 meses do ano passado, de 2023, foi de 2 bilhões 934 milhões. E agora, nos primeiros 9 meses de 2024, de 2 bilhões 934 milhões. Só mudando aqui na ordem do milhar. Significa que teve uma queda na receita, mas foi de 0,001%. Já com relação ao lucro líquido do período, veja que ele estava em 2,6 bilhões e agora está em 2,5, quase 2,6, uma queda de 2,25%. E você vai me perguntar, tá, mas não houve um lucro líquido recorde? Sim, mas isso foi para o terceiro trimestre de 2024, onde pela primeira vez a Caixa de Seguridade ela chega a 1 bilhão e ultrapassa em termos de lucro líquido em um único trimestre. Juntando essas informações, entre outras, principalmente as informações que estão no release, eu monto toda essa estrutura, faço perguntas bem pontuais e chego a um relatório que é produzido por inteligência artificial, para facilitar principalmente a minha vida na hora de construir as informações. Mas veja que eu tenho esse relatório dos resultados e aqui junto então, como eu disse, a base maior dele é o release do terceiro trimestre, mais as informações de IFRS que nós vimos agora há pouco. No desempenho geral, a Caixa de Seguridade apresentou um excelente desempenho no terceiro trimestre, registrando um lucro líquido gerencial. O gerencial aqui obedece o IFRS 4, que é exigido pela SUSEP. E as informações que nós vimos agora é o IFRS 17, que é exigido pela CVM. O melhor resultado trimestral da história da empresa, então, tanto no gerencial quanto no contábil. E esse valor representa um crescimento de 9,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023 e de 30,5% em relação ao segundo trimestre de 2024, mas aí teve alguns efeitos, principalmente por conta de provisões e mais as enchentes que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. É importante destacar a consistência na distribuição de dividendos da companhia. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de 930 milhões em dividendos referentes ao terceiro trimestre de 2024, o que corresponde a 92,5% do lucro líquido gerencial ajustado. No anúncio, a companhia colocou como Datacom o dia 3 de janeiro. Portanto, se você adquirir as ações até dia 3 de janeiro, você vai fazer direito a receber, vai dar 31 centavos por ação. Isso, e o pagamento vai acontecer no dia 17. Portanto, como a Datacom é em janeiro, então isso só vai ser computado para nós, aqui no método do canal, para o exercício seguinte. Algumas outras informações aqui também bastante relevantes com relação aos aspectos comercial e operacional da companhia. Tudo isso aqui sou eu que vou montando e a inteligência artificial faz a junção para mim. O segmento de seguros, que inclui serviços de assistência, apresentou o maior volume histórico de prêmios emitidos, com crescimento de 7,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Destaque então para os ramos habitacional, 13,4%, e residencial. Aqui, o prestamista também, todos eles ficando na ordem dos 13% de crescimento. Nos negócios que são de riscos, onde eles estão incluídos, veja, nós temos aqui o habitacional, onde se mantém na liderança. O residencial, o ramo residencial atingiu o maior volume trimestral histórico da emissão de prêmios, chegando a 230 e quase 239 milhões. O prestamista com crescimento de 13, que nós vimos aqui em cima, acabei de falar agora há pouco. E o Vida houve uma manutenção do patamar, mas na realidade teve uma redução, que eu já vou falar sobre essa redução daqui a pouquinho, onde a gente pode olhar nos gráficos. Nos negócios de acumulação, nós temos a previdência e a parte de consórcio e capitalização, mas me interessa só mesmo pela parte de previdência, que ela é mais consistente, embora o consórcio venha crescendo bastante. As reservas de previdência cresceram quase 12% em relação a setembro de 2023, contribuindo com uma geração de 471 milhões em receitas. E veja que o consórcio, eles foram comercializados a faixa aqui de 4,8 bilhões em cartas de crédito no terceiro trimestre de 2024. Nos indicadores operacionais, vamos dar uma subida aqui e clarear um pouco essa imagem, vai ficar melhor
para nossa conversa, sinistralidade. O índice de sinistralidade apresentou melhora de 1,5 pontos percentuais, ou seja, uma redução, em relação ao terceiro trimestre de 2023, influenciado pela dinâmica de regulação e reconhecimento de provisões para sinistros relacionados. O índice de despesa administrativa, também vou falar dele daqui a pouco, apresentou um crescimento de 0,6 pontos percentuais e o combinado, que eu também falarei daqui a pouco, se manteve estável. Com relação ao resultado financeiro, o resultado financeiro consolidado, que considera os efeitos de todas as participações nas proporções devido ao Caixa, a Caixa Seguridade, apresentou redução de 5,1% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Conclusões. A Caixa Seguridade apresentou um desempenho sólido no terceiro trimestre com crescimento expressivo do lucro líquido e forte geração de caixa. Agora, de forma gráfica, com relação ao desempenho financeiro, o destaque maior está aqui, no lucro líquido, aqui no caso gerencial, então IFRS 4, SUSEP, um crescimento no comparativo dos 9 primeiros meses de 5,5%, chegando a um pouco mais de R$1 bilhão. Os prêmios emitidos, que estão deste lado esquerdo, crescendo 7,9%, comparando 9 meses com 9 meses, e os prêmios ganham 4,5%. Os destaques ficam aqui, o habitacional, que ele cresce 11%, o Vida cai 2%, o prestamista cresce 8% e o residencial crescendo aqui 16%. No total, considerando inclusive a assistência, cresce aqui 8%, isso nos emitidos, que só vai ter efeito, tem efeito contábil, só vai ter efeito caixa do passar do tempo conforme as prestações. Por outro lado, você ainda poderia me perguntar, tá, mas e aqueles 13% que eu estava me referindo ali, em vários deles, né, habitacional, prestamista e residencial? É porque é o comparativo trimestral, terceiro trimestre com terceiro trimestre. Já nos prêmios ganhos, esse de fato, né, tem o efeito caixa, o habitacional aqui cresce 11%, o Vida cai 4%, o prestamista cresce 4%, o residencial cresce 3%, e no total, crescendo 5%. Vamos ver se depois, né, à medida que forem sendo pagos, eles se mantêm esses 8% dos emitidos. A sinistralidade, ela volta aqui para 23,5% depois do segundo trimestre, com as enchentes, mais as queimadas, enchentes no Rio Grande do Sul, mais queimadas na Amazônia, Pantanal e Cerrado. E se não fosse ainda os efeitos das enchentes que ainda estão chegando neste terceiro trimestre, teria sido aqui de 20,1% a sinistralidade. A sinistralidade é aquela história, né? É o que se tem que pagar pelos sinistros que foram acionados em cima dos prêmios que foram recebidos. Então essa relação, quanto menor, melhor. Quanto mais vai baixando, maior a margem para a distribuição de proventos. A Previdência, no comparativo 9 meses, cresce aqui 19%. Se nós considerarmos a receita operacional, a Previdência, considerando os 9 meses, cresceu 9%. Ali eu falei que era a Previdência, mas aqui é o total do negócio de acumulação. Isso porque tem que considerar o consórcio, que cresceu 58%, mais a capitalização, o que vai levar no total da acumulação para esses 19% que eu mencionei equivocadamente aqui em cima, sendo de Previdência, mas a verdade é de negócio de acumulação. E os índices operacionais, então, o índice de despesa administrativa está em 10,6%, ou seja, as despesas sobre as receitas operacionais, quanto menor, melhor. É como se fosse, se a gente olhasse para os bancos, seria o índice de eficiência. Tem também o índice combinado, que além das despesas administrativas, administrativas, aliás, coloca também as despesas gerenciais. Neste caso, quando colocar as despesas gerenciais, veja que sobe para 55,5%, mas está melhor que no segundo trimestre de 2024, mantendo aqui parecido com o primeiro trimestre de 2024. Por outro lado, o índice combinado ampliado, que daí, neste caso, é computado o resultado financeiro, então cai ali de 55 para 49,5, isso porque entre o que veio de resultado das aplicações, mais o que teve que pagar por empréstimos ou outras dívidas, o resultado foi positivo, o resultado financeiro, e isso ele faz cair para 49,5. Todos esses índices, quanto menor, melhor. E chegamos ao cenário atual para a Caixa Seguridade, com base em todos os documentos que nós fomos produzidos, também gerado por inteligência artificial, no desempenho financeiro, desempenho sólido, lucro recorde, nós vimos, dividendos consistentes, conforme a gente viu, e posição financeira robusta, que eu não tinha mencionado, mas apresenta indicadores financeiros sólidos, com baixo endividamento e forte geração de caixa. Quais as oportunidades aqui de crescimento nesse momento, né? Veja que aqui fala do mercado imobiliário aquecido, mas isso porque todas as informações levam em conta o terceiro trimestre e ainda não tinha o aumento de 5 pontos percentuais na taxa Selic, o que tá, e mais, a gente não estava considerando também que Caixa Econômica Federal, assim como o Banrisul, estão fazendo a redução do crédito imobiliário por conta dos elevados taxas de poupança. Não está ali, mas eu trago essa informação, porque isso aqui, claro, né, não estava junto das informações que foram passadas. O mercado imobiliário até então estava aquecido, daqui para frente talvez seja um problema pela frente. Expansão dos negócios. A empresa busca diversificar suas operações, expandindo negócios de risco e acumulação, seguros e previdência, com foco em produtos de maior valor agregado e rentabilidade. Os desafios
a serem encontrados. Isso aqui, as informações dificilmente você vai ter em algum relatório que não seja nesse que nós estamos produzindo. Desafios e risco. A concorrência, o mercado de seguros é competitivo, exigindo que a Caixa Seguridade se mantenha inovadora e eficiente, ou seja, naqueles índices que a gente viu agora há pouco, para enfrentar a concorrência de grandes players. O cenário macroeconômico, volatilidade no cenário macroeconômico com incerteza sobre crescimento global e inflação, principalmente a nossa aqui, que pode impactar o resultado da empresa. E também riscos regulatórios. Nas notícias relevantes, ela ingressou aqui no índice MSCI em março de 2024 e também está fazendo parte agora, né, do índice do Ibovespa, que provavelmente, quando trouxermos as informações do quarto trimestre, isso já vai estar consubstanciado. E também tem a potencial oferta secundária da Caixa Econômica Federal para chegar nos 20% que tem que ter no free float. Em resumo, Caixa Seguridade apresenta um cenário atual positivo, com forte desempenho financeiro, perspectiva de crescimento e uma posição sólida no mercado. A empresa está bem posicionada para aproveitar as oportunidades do mercado e enfrentar desafios buscando gerar valor para seus acionistas e clientes. Olhando agora para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, então nós temos com uma projeção no final do ano de um lucro líquido de um pouco mais de 3 bilhões de reais. Neste ano, de 2024, o pagamento de proventos foi na ordem de R$ 1,07. O preço da ação, agora há pouco, estava cotado a R$ 14,14. Com isso, o dividend yield aqui de 7,63%. Considerando os proventos pagos e o preço da ação, trabalhamos com um preço teto de R$ 17,95, ou seja, o máximo que aceitamos pagar pela ação, pelos proventos que ela paga, isso quando olhamos para a nossa projeção. Nós ainda precisamos considerar que, em média, vem pagando 71 centavos e o preço teto em 11,93. Então, R$ 14,11, o indicativo de que a empresa está mudando de preço, principalmente em relação aos proventos que estão sendo pagos, significa que talvez aí na média a gente acabe elevando ou colocando seu preço teto em torno de R$ 16, o que nos dá um indicativo de que talvez a empresa esteja se oferecendo. E assim, já podemos considerar a fazer novos aportes em Caixa Seguridade. Ela está agora, nesse momento, está sendo cotada a R$ 14,22. Eu acho que está um preço para se oferecendo para fazer aportes, e se baixar um pouquinho disso, indo ali para 13 alto, talvez a gente faça uma maior insistência na compra dessas ações, pelo menos com esse cenário todo que nós vimos até o presente momento. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre, meu grande abraço.